Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos. O título da lição é O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Entre mexe homens dos quais o mundo não era digno, legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, exatamente sobre isso, vamos estudar sobre a comunicação que Deus faz a Abraão, que ia derramar o seu juízo sobre aquelas cidades, e a intercessão que Abraão faz pelos moradores da cidade, para justos poderiam haver ali, e também para o seu sobrinho que estava habitando naquela cidade. A gente viu lições passadas que quando Abraão dá o direito de escolha para Ló em relação a qual lado iria, se ia para a esquerda ou para a direita, Ló escolheu então as campinas verdes e os arredores ali daquelas cidades de homens que já tinham uma fama, mas foi para lá que Ló escolheu ir. E agora aquela cidade vai ser destruída, né? Ele que tinha um rebanho comparado ao de Abraão, né? Ponto de estar disputando ali os pastos, os pastores brigando. E agora, a partir daquele momento, ele vai perder todos os seus bens naquela cidade, saindo apenas com sua família, mesmo assim até sua esposa fica no meio do caminho, transformada em estátua de sal. Então vamos falar sobre esse juízo. A história diz: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18:32. A verdade prática diz, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. E da mesma maneira como foi no Xixiló, né, Jesus também alerta que esse mundo também está prestes a sofrer um juízo, que é a grande tribulação. A igreja, pela misericórdia do Senhor, só vai livrar do dia da ira, mas essa terra que se arruína em pecar, está sendo anunciado a graça, a salvação, e muitos não querem. Infelizmente vão também sofrer, né, o juízo. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor, Ele é justiça também. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 18, 23 a 32. Chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o parei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, disse, não parei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se achar ali 10, disse, não a destruirei por amor dos 10. Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso, misericordioso, mas nem esses 10 havia ali naquelas cidades. Os objetivos da nossa lição serão mostrar que Deus enviou seus anjos para visitar a tenda de Abraão, explicar que Deus anunciou a Abraão que iria acontecer com Sodoma e Gomorra e refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. A introdução da nossa lição diz, nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora, a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelo justo que ali habitavam, né? Vai lembrar outras de Ezequiel, né? Que o Senhor por alguém na brecha e não havia, né? Esse na brecha exatamente
essa posição de alguém intercedendo. Abraão está ali na sua tenda, né, embaixo da sombra dos carvalhais de Mamre, na porta da sua tenda, e recebe essa visita desses 3 homens. E vemos aqui que era o Senhor, né, de forma teofânica, se apresenta a Abraão e mais 2 anjos. Ele não era a Trindade, como alguns vão interpretar. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor fala com Abraão, ele intercede ao Senhor, e ele também fala que os 2 homens depois vão para a cidade, e fica claro que aqueles 2 eram anjos, só que eles aparecem ali em forma humana, em forma de homens, e até se alimentam daquela refeição que Abraão faz ali de forma cortês, né, para receber, a princípio, homens que estavam passando por ali, mas ele depois descobre quem era na verdade, né? Então ele é hospitaleiro, mesmo sem saber quem era. Depois ele vai descobrir. Lá em Hebreus 13, versículo 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico fala: os anjos visitam Abraão. O primeiro subtópico: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão: a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens, vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. Então, o fato de Abraão receber aqueles homens não era porque ele já sabia que eram anjos. Eles não estavam de forma ali gloriosa, mas estavam com aparência de homens. Então, Abraão faz isso de forma hospitaleira. Depois a gente vai ver Ló fazendo algo semelhante também. Pode já ter aprendido até com Abraão, né, essa característica de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis 18, 2 a 4. Segundo subtópico, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor, né? Como já lemos em Hebreu, né? Essa característica do cristão é importante, né? Muitos já receberam anjos sem saber. Claro que a gente vive dias difíceis, né? Mas a gente sabendo quem é a pessoa, tendo ali sua origem, suas referências, nós podemos receber bem e tratar, né, da mesma maneira como gostaríamos de ser tratados. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e, enquanto estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 8:10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Acredito que a partir dali, ou pouco antes talvez, Abraão já tinha noção de quem estava ali, né? Ele já entendia, e principalmente por essa fala, que era algo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa, né, ele já tinha ouvido de outras aparições, de outros momentos que ele já ouviram, né, a voz do Senhor. Terceiro subtópico, riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente de sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis 8:14. A gente já estudou na lição passada que Abraão riu também. E foi como esse riso de Sara, né? Não descrendo de Deus, mas descrendo da sua própria condição física, né? Então ela riu, mas depois ela vai tentar disfarçar dizendo que não riu. Inclusive o nome de Isaac significa riso, né? Deus conhece o nosso coração. Ele viu o pé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas.
No entanto, ele não desiste de nós, apesar de nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Então, 3 homens, uma aparição teofânica, ou seja, a manifestação divina ali, estava ali em forma de homem, não encarnado, mas apenas de forma aparente, como um homem, e os anjos também tomando aquela forma de homem naquele momento. Inclusive comem, né, com Abraão, os 3, mas agora, a partir dessas revelações, Abraão já sabe que um deles ali é o Senhor, e depois os outros 2, que são anjos, vão cumprir a sua função, né, de, a princípio, né, constatar ali o pecado de Sodoma e Gomorra, que já tinha subido o clamor, né, diante de Deus, constataram em loco, né, eles provaram ali a maldade da cidade, quase um flagrante delito, né, embora Deus não precisasse disso, porque Deus já sabia de tudo, né, mas eles vão ali e constatam, né, que o pecado da cidade era tanto a ponto dos homens daquela cidade quererem ter relações sexuais com os anjos. É claro, em forma de homens, eles não sabiam exatamente que era um anjo, mas a gente vê como era a maldade da cidade. Dos visitantes, eles já queriam tratar dessa maneira, né, escandalosa e abominável a Deus. E o segundo tópico diz: Deus anuncia seus planos a Abraão. O primeiro subtópico é o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Gênesis 13, de 1 a 12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Ou se sabia, desconsiderou, né? Foi apenas, né, com um olhar mau, um olhar ganancioso ali. Escolheu o verde e deixou o pior para o seu tio. Acabou escolhendo, né, o pior, como veremos no desfecho dessa história. Ele vai perder tudo, né? Até a esposa vai perder no caminho. Segundo subtópico, o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25, 14, que diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. E também em Gênesis 18 e 17 diz: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, e ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tem falado. Glórias a Deus. Então Deus vai revelar o plano dele ali, né, a questão da destruição de Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquelas cidades. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. O Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim. E se não, sabe-lo-ei. Em Gênesis 8, 21. Como já falei, Deus é onisciente, Deus já sabia de tudo, mas é como se ele descesse, né, os seus agentes ali, os anjos foram lá, e constatou ali o flagrante delito, né, do pecado, não só do que já fazia, de coisas piores, mas principalmente esse que estavam fazendo agora, né, da imoralidade, do homossexualismo, né, de quererem até mesmo violar 2 visitantes, que eram os anjos. Isso acrescentado todos os inúmeros pecados que havia naquela cidade, a ponto, né, da medida deles alcançarem agora o juízo. Deus fala que Abraão, que ele não ia tomar a terra de Canaã naquele momento, pois a medida dos amorreus ainda estava incompleta, né? Ia demorar mais de 400 anos até Israel ir para o Egito, ser escravo, depois Moisés libertar. Aí quando eles voltam, aí a medida também do juízo de Deus sobre aquelas nações de Canaã já tinha se completado, e Deus vai usar agora Israel como espada, né, para aplicar juízo àquelas nações, e agora Israel tomar posse daquela terra que era deles. Sodoma também chegou, né, ao limite da paciência de Deus. Da mesma maneira, esse mundo que jaz no maligno, né, a qualquer momento também vai alcançar essa medida e se dará, né, todas as últimas coisas
profetizada em Apocalipse, tendo como evento desencadeador de todo o arrebatamento da igreja. Arrebata a igreja e começa todo o juízo de Deus também sobre essa terra. Israel também estará sendo tratada nesses dias. A igreja não, a igreja é livre do dia da ira. Né? Alguém disse, não, a igreja sim passou tribulação e vai passar, parece que também não. Essa é os dias de angústia de Jacó, dias que jamais foram vistos. É a grande tribulação, não é só tribulação. Tribulação até hoje os irmãos estão passando nos países fechados para o evangelho, no Irã, na Coreia do Norte, os irmãos estão em constante tribulação lá. Mas essa grande tribulação que virá é o juízo de Deus sobre essa terra. É algo diferente da tribulação que todo cristão já passou nessa terra. Terceiro subtópico é a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Né? Se houvesse essa quantidade de justos que Abraão tenta ali negociar com Deus. A gente lembra também de Moisés intercedendo pelo povo, quando Deus também se ira com o povo e diz, ó, Moisés, se quiseres, né, faça uma nova geração a partir de ti, né, e destrua esse povo que, né, estava ali agora adorando o bezerro de ouro e dizendo, esse foi o seu Deus que tirou vocês do Egito. Mas aí Moisés intercede e diz, não, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, não perdoar, esse que é o meu nome do seu livro. Né? Então, Moisés também foi um grande intercessor. E Abraão aqui também intercede para aquelas cidades, imaginando que tivesse pelo menos 10 justos. Ele suplica o favor do Senhor para os habitantes das cidades. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos das cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi intercessor, pediu compaixão e misericórdia, a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Então, da mesma maneira que Abraão foi hospitaleiro, também Ló veio os 2 homens e prostra, com esse significado, né, de convidá-los para estar na sua casa. Os homens dizem, não, nós vamos ficar aqui mesmo na rua. Mas Ló insiste, né, e eles vão para a casa de Ló. Possivelmente também Ló ainda não sabia que eram anjos. Eles estavam em forma de homem. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa, oferece às suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Talvez até um costume que Ló já tinha aprendido, já tinha se corrompido ali dentro da cidade nesse sentido. Né? A cultura da época poderia ter essa prática. Né? Ló acaba oferecendo de forma errônea, né? Que eram suas filhas, mas com a intenção boa de tentar salvar os rapazes. Mas de qualquer forma, uma coisa ou outra seria errado. Tanto deixar os homens fora para que os habitantes viessem, né, conhecê-los ou ter relação sexual com eles, como também Ló oferecendo ali suas filhas. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com a chuva de enxofre e fogo. Gênesis 19:24. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina para a maldade. Deuteronômio 29:3, Isaías 9, Romanos 9:29, Judas 7. É claro que ainda tem aqui o interlúdio, né? Os anjos perguntam se tinha mais alguém na cidade, Ló diz que tinham gêmeos, vai falar com gêmeos, porém os gêmeos não creem, né? Zombam de Ló, acho que a cidade não seria destruída e ficam para trás. Ló só consegue sair com as filhas e a esposa. Mesmo assim, os anjos apertando, dizendo, escapa-te pela tua vida. Então, esse fato que acontece em Sodoma se torna um exemplo negativo de maldade, né? E também demonstra ali a justiça de Deus, que o Senhor, né, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, né, ele colhe. Romanos 9:29 diz, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Deuteronômio 29:3 diz, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra,
e de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, aqui lembra-nos que não foi só Sodoma e Gomorra. Haviam 5 cidades ali, 4 foram destruídas, com exceção de Zoar, que só intercede, diz que não ia dar tempo de fugir para mais longe, Deus permite que ele chegue até aquela cidade de Zoar. Então, aquela cidade foi poupada e também por intercessão de Ló. E como Deus sabe de tudo, provavelmente aquela cidade ainda não estava no nível de pecado que Sodoma e Gomorra estava, além das outras 2 cidades foram destruídas. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Inclusive está ali o Mar Morto, Então, naquela minha região onde havia essas cidades. E é um mar mais denso, o teor de sal que há, não tem como produzir vida. Se você entra nele, você não afunda cada densidade. Terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro subtópico, Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, então, também o momento que Deus aplica o juízo, Deus, ele é sempre justiça, ele sempre vai aplicar juízo, como já falamos, essa terra está reservada para isso também. A destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então significa que ele é juiz, ele é justiça, Glórias a Deus. É amor, A gente prega que ele é amor, A graça de Deus é manifesta, trazendo salvação a todos os homens, que queiram, que aceite, mas também ele é justiça. Hoje, um ano aceitável. Está sendo apregoado isso. Mas o momento da justiça também vai chegar, o dia do Senhor. Segundo subtópico, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e a sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis 19, 15 e 23. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Gênesis 19, 14. A gente vê que, embora Ló chegue ali rico, agora ele sai, vai perder todos os seus bens, vai sair com a família, os genros ficam para trás, e a gente vai ver agora no próximo subtópico que também a mulher dele vai ficar no caminho. Terceiro subtópico, transformado em estátua de sal. Felizmente a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimadas, e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servo de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2. Diz a Bíblia: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24 e 25. A partir de Gênesis 19, 17 diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade que está perto para fugir para lá, e é pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-lhe aceitado também esse negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então aí Deus derrama para chover fogo e enxofre, E o verso 26 diz: E a mulher de Ló
olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera, diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Então a mulher fica no caminho, e Ló e suas filhas chegam a Zoar, depois eles vão para os montes, depois que a cidade já havia sido destruída. Então, concluindo, finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136:1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependesse. Mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Jamais venhamos a nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Então, ele tem bondade e tem severidade. Glórias a Deus. Deus não se brinca, não se escarnece. E muitos estão brincando, zombando de Deus hoje, mas um dia vão ter que prestar conta. A igreja do Senhor é a Atalaia, está anunciando a legalização aceitável. Mas um dia a dispensação da graça passa e vem agora a grande tribulação. Da mesma maneira que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu com toda a terra nos dias de Noé, o próprio Jesus já nos dá alerta, como era no dia de Noé e como era no dia de Ló. Então que Deus desperte cada vez mais os crentes, continuemos proclamando a verdade, a palavra de Deus, para que outros também possam ter esse despertamento. Na próxima lição, vamos falar sobre o nascimento de Isaac. Essa promessa tão aguardada, Então ela é cumprida agora na lição 6. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma lição. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua longanimidade e também pela tua justiça. Que eu possa continuar despertando a tua igreja para estar na tua presença, fazendo a tua vontade, Pai, buscando a tua palavra, Pai, principalmente, Pai, na escola dominical, que os crentes possam se despertar, pois os dias são maus e precisamos firmar cada vez mais nossos pés sobre a rocha. Deus Santo e Poderoso, abençoa a tua igreja, Pai. Continue usando o teu povo, Pai, para anunciar as boas novas, Pai, e também anunciar que o dia do Senhor se aproxima. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.